Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E estamos aqui de volta depois das férias, né? Tava com saudade. E no dia de hoje, nós vamos falar sobre a aula do dia 10 de agosto, certo? Deste ano de 2020. Essa aula é a atividade 26 e ela fala sobre números primos e fatoração, certo? Então vamos parar para pensar um pouquinho, né? Primeiro, o que é números primos, né? Será que eles são primos porque existem números irmãos, números tios, números pais, números mães? Não. Na verdade, essa palavra aqui, primos, tá? Primos, essa palavra primos vem de primeiro. Então, primos significa de primeiros, tá? Por que primos significa primeiros? Porque é o seguinte, qualquer número que você possa pegar, você pode quebrar ele em pedaços, e esses pedaços vão ser números primos. Então, todo número é composto de números primos, tá? Se não ficou claro, a gente já vai entender. Vamos lá. Olha só. Vou dar alguns exemplos do que são números primos e números que não são primos, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o número 15. Exemplo. Número 15, tá? O número 15. Quais são os divisores do número 15, né? O 15 dá para dividir por 1, tá? Então 1 é divisor de 15. O 3 é um divisor de 15, porque se você pegar o 15 dá para dividir por 3. O 5 é um divisor de 15, né? Porque se você pegar o 15 dá para dividir por 5. E o próprio 15 é um divisor de 15, porque se você pegar o 15 dá para dividir por 15. Vamos pegar um outro exemplo aqui, o 27, por exemplo, tá? O 27. Quais são os divisores de 27? O 1, ok? Se você pegar o 27, dá para dividir por 1. Então 1 é um divisor de 27. O 3, será que é um divisor de 27? É também. Se você pegar o 27, vai dar para dividir por 3. Não sobra nada, né? Então 3 é um divisor de 27. E o 5 não é, né? O 9, né? O 9 também é um divisor de 27. Se você pegar o 27, dá para dividir por 9. E nós temos também, quem mais? O próprio 27, né? Ok? Isso aí. Se você pegar o 27, dividido por 27, vai dar certinho, não sobra resto nenhum. Ok? Muito bem. E aí, vocês perceberam o seguinte, que esses números aqui, ó, tanto o 15 quanto o 27, eles têm 1, 2, 3, 4 divisores, e o 27 tem 1, 2, 3, 4 divisores, tá? Quando um número tem vários divisores, a gente chama este número aqui, vou fazer de uma outra cor aqui para ficar mais tranquilo, verde. Estes números aqui que têm vários divisores, eles são chamados de números compostos. Compostos. Ok?
Então, primeiro eu estou dizendo para vocês o que não é um número primo, para a gente entender o que é um número primo. Então, esses números aqui, que têm vários divisores, são chamados de números compostos. Eles não são números primos. E o que vai ser um número primo, então? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o número 17, por exemplo. Tá? O número 17. Se a gente for ver, o número 17 ele só pode ser dividido por 1 e ele só pode ser dividido por 17. Nenhum outro número que você pegar, você vai conseguir pegar o 17 e dividir por esse número e vai dar exato. Qualquer outro número que você pegar, fora o 1 e o 17, vai dar uma conta que não vai ser exata. Então, o 17 só tem dois divisores, o 1 e o 17. Tá? Outro número aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o número 11, por exemplo. Tá? O número 11. O número 11, mesma coisa. Se você for ver, ele só vai dar para dividir por 1 e ele só vai dar para dividir por ele mesmo, 11, tá? Não tem nenhum outro número que você consiga pegar o 11, dividir e dar uma conta exata. Não tem. Então, olha só. Agora eu vou fazer de uma outra cor aqui. Um azul, um roxo, talvez. Deixa eu ver aqui. Um roxo, tá? Então, você tem esses dois números aqui, tá? Esses dois números aqui são exemplos de números que têm apenas dois divisores. Ok? Quais são os dois divisores? O 1 e ele mesmo. O 1 e ele mesmo. Agora, esses números, tá? Que só tem dois divisores, esse sim a gente chama de números. Opa! Números primos. Ok? Então, isso aqui vocês podem até anotar no caderno, isso daqui. O que são números primos, o que são números compostos, tá? Tem escrito aqui no texto também, e a gente vai continuar. Então, olha só. Esses caras aqui são compostos, números compostos, e esses caras aqui são números primos. Quantos números primos existem, professor? Existem infinitos números primos. Quantos números compostos existem, professor? Existem infinitos números compostos. Professor, existe alguma outra coisa que não seja composto e não seja primo? Não. Um número ou é primo ou é composto, certo? Se ele não for primo, ele é composto. Se ele não for composto, ele é primo, ok? Muito bem. Então, olha só, por que um número composto se chama número composto? Porque ele é composto de fatores primos, tá? Os números primos, que são os primeiros, eles compõem os números compostos. Por isso que eles são chamados de números compostos. A gente vai ver mais para frente um pouquinho disso daqui, ok? Vamos lá então. Agora no texto aqui acompanhem comigo a leitura. Números primos. Os números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Foi isso que eu falei aqui, ó. Olha aqui os primos, aqui embaixo, só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, ok? Exemplos. 2, o número 2, tem apenas os divisores 1 e 2. Então, o 2 é um número primo. 17 tem apenas os divisores 1 e 17. Então, 17 é um número primo. 10 tem os divisores 1, 2, 5 e 10. Então, já passou de dois divisores, então 10 não é um número primo, ele é um número composto. Muito bem.
Observações. O número 1 não é um número primo. Por quê? Porque ele tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Então ele já não é um primo. Tá? Os primos têm 2 divisores. O número 2 é o único número primo que é par. Tá? O número 2 é o único número primo que é par. Se isso cair na prova, tem que ficar esperto. Né? Qual é o único número primo que é par? É o 2. Todos os outros infinitos números primos são ímpares. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Os números que têm mais de 2 divisores são chamados números compostos, ou seja, são o contrário, entre aspas, dos números primos. Como eu falei antes, existem os números que são primos, existem os números que são compostos, ok? Muito bem. Exemplo, 15 tem mais de 2 divisores, ou seja, o 15 é um número composto. Composto pelo quê? Pelos seus fatores 3 e 5. Olha só, o que são fatores, né? Se vocês voltarem algumas aulas antes, que a gente falou ali, tá? A gente falou de divisores, né? Quando a gente pega o 15, tá? A gente sabe que o 15 ele é igual a essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 5. Então, o 3 é um fator do 15 e o 5 é um fator do 15 também, certo? Então, o 15 ele é um número composto. Composto por quê? Pelo 3 e pelo 5. E se vocês pararem para pensar, o 3 e o 5 são 2 números primos, ok? Então, o 15 é um número que é composto por números primos. Muito bem. Continuando aqui, ó. Os números 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, até chegar no 97, são os únicos números primos menores que 100. Passou do 97, né? Aí você já vai ter outros números que são primos só depois do 100, né? Então, essa lista aqui, ó, que está aqui, gente, nesse parágrafo aqui, ela vai ser importante para fazer os exercícios depois. Então, importante ter no caderno também essa lista de números primos aqui, tá? Esses aqui são os números primos menores que 100. Depois do 100 tem mais números primos? Tem. Mas por enquanto a gente só vai usar esses aqui menores que 100. Continuando. Tá. Essa foi a parte de números primos, ok? Agora a gente vai falar um pouco de fatoração. Olha só. Fatoração. Todo número composto pode ser trocado, entre aspas, por uma multiplicação, ou seja, produto. Olha essa palavra importante. Toda vez que falar produto, tem a ver com multiplicação, tá? Então, todo número composto pode ser trocado por uma multiplicação de números primos elevados a potências. Nessa troca, nós descobrimos os fatores daquele número e, por isso, a essa troca nós damos o nome de fatoração. Tá? Então, fatoração, palavra-chave. Fatoração de um número. Todo número que é composto, como vimos acima, pode ser decomposto. Se você compõe uma coisa, você pode decompor ela, certo? Você compõe, cria uma coisa, você pode desconstruir aquela coisa, tá? Igual umas peças de Lego, né? Eu gosto bastante de Lego, já falei para vocês. Você constrói e você desconstrói um número, tá? Então vamos lá, compõe e decompõe. Fatorar um número significa decompor ele em fatores primos, tá? E assim por diante. Eu vou dar um exemplo bem prático do que é a fatoração aqui agora, gente, tá? Olha só. Para isso, divide-se o número entre seus divisores primos tantas vezes quanto for necessário até a divisão resultar em 1. Começa dividindo por 2, depois por 3, depois por 7, depois por 11 e assim por diante. A fatoração termina expressando o número
como uma multiplicação, ou seja, um produto de seus fatores primos. Tá? Olha só, aqui um exemplo prático que trouxe essa tabela aqui. Ó. Olha só, ele pegou o número 60 para dividir, tá? Para fatorar. Ele dividiu por 2, tá? Deu o resultado 30. Tá aqui o resultado 30. Pegou o 30 de novo, dividiu por 2 de novo. Deu o resultado 15. O 15 não dá para dividir por 2. Aí ele dividiu por 3. Deu o resultado 5. E o 5 não daria para dividir por 3, deu para dividir por 5, deu o resultado 1, acabou. Então o 60, olha só o que o 60 é. Ó. O 60 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ok? E tá aqui, ó, 60, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E a gente descobriu todos os fatores do número 60. E como é que a gente faz isso de um jeito rápido e fácil? Olha só, o método da decomposição fatorial vertical. Não precisa decorar esse nome. Você precisa lembrar que é essas coisas aqui, ó. A decomposição fatorial vertical são essas coisas aqui. Eu vou dar um exemplo prático aqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar aqui um 90, tá? 90. Eu vou fazer aqui do lado. Aqui já está escrito pronto, mas é importante a gente saber fazer essas coisas aqui. Então, olha só. Eu vou pegar o 90, tá? 90. Eu vou fatorar o 90. Vou fazer a fatoração do 90. Tá. Importante aqui, gente. Precisa saber que você vai fazer várias divisões aqui na fatoração, tá? E essas divisões você só pode usar números primos. Gente, importante aqui, ó. Usar apenas números primos. Se você usar qualquer número que não seja primo, não vai dar certo essa fatoração aí. Fechou? Então vamos usar os números primos. Vamos fatorar o 90 aqui então. Ah, qual que é o primeiro número primo de todo? Olha aqui, ó, na lista. É o 2. 90 será que dá para dividir por 2? Dá, porque 90 é um número par. Então vou colocar aqui 2. 90 dividido por 2, você vai saber que vai dar 45. Tá? O resultado eu coloco aqui embaixo. Agora eu tenho 45 para dividir. O 45, ele não é um número par. Tá? O 45 não é um número par. Então já não dá para dividir por 2. Eu preciso fazer o que então? Ir para o próximo número primo. Qual que é o próximo? Ah, é o 3. Olha lá. Será que 45 dá para dividir por 3? Vai dar para dividir por 3 o 45. Então coloco o 3 aqui. E aí, 45 dividido por 3, a gente vai ver que vai dar 15. O 15, tá? O 15, será que ele dá para dividir por 3 ainda? Dá. Então o 3 eu vou colocar aqui, ok? 15 dividido por 3, a gente sabe que vai dar 5, tá? E o 5, será que dá para continuar dividindo por 3? Não dá. Então a gente tem que ir para o próximo número primo. Qual que é o próximo número primo? Ah, é o 5. Então vamos voltar lá. 5, será que dá para dividir por 5? Dá, muito bem. Então 5 dividido por 5, 1. Importante, chegou no 1, aqui ó, chegou no 1, acabou a fatoração. O que você vai fazer? Passa um traço aqui, ó, ok? Muito bem. E agora, professor, o que vai acontecer? Vai acontecer que você descobriu todos os fatores do número 90. Quais são os fatores do número 90? 2, 3, 3 e 5, tá? Então você pode escrever o seguinte: o 90 ele é igual a essa multiplicação aqui, ó. Pode não, né? Você deve escrever. O 90 é igual a essa multiplicação. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Pronto, você fatorou o número 90.
tá? Isso que é a fatoração. Uma coisa importante aqui, gente, ó, você não tem uma multiplicação de 3 aqui, então você pode fazer o seguinte, ó, você pode transformar isso aqui numa potência, tá? 3 ao quadrado. Então, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5, tá? Muito bem. Se ficar alguma dúvida, vocês perguntem ali que eu vou responder tudo, tá? Deixa eu só dar mais um exemplo aqui, rapidinho, tá? Vou pegar esse 360 aqui, ó, que ele já está pronto aqui, mas eu vou fazer ele de novo, tá? Então vamos lá. Vou fatorar o número 360, tá? Muito bem. O 360 ele é um número par, dá para dividir por 2. 360 dividido por 2 eu sei que dá 180. O 180 ainda é um número par, vai dar para dividir por 2, tá? E eu sei que vai dar 90. Olha só, o 90 eu já fatorei antes ali. Então seria só eu copiar tudo que já está ali em cima, né? 90 também é um número par, eu sei que vai dar para dividir por 2 e vai dar 45, tá? O 45 já não é um número par, então eu preciso passar para o próximo número primo. Qual é o próximo número primo depois do 2? É o 3, tá? Então 45 dividido por 3 vai dar 15. O 15 ainda dá para dividir por 3, tá? E aí vai dar 5, né? O 5 não dá para dividir por 3, então tem que passar para o próximo número primo. Muito bem. Que é o 5. E 5 dividido por 5 dá 1 e fechou. Os fatores do número 360 são 2, 2, 2, 3, 3, 5. Tá? Então, aí eu devo fazer o quê? Eu devo escrever que o 360 é igual a seguinte multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Eu fatorei o número 360. Então, aqui acontece uma repetição aqui de 2, uma repetição de 3. Essa repetição de 2 eu posso trocar por uma potência. O 2 está sendo repetido quantas vezes? 3 vezes. E esse 3 aqui está sendo repetido quantas vezes? 2 vezes. Vezes o 5 que está sozinho. Então, 360 é essa multiplicação aqui, tá? 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Muito bem. Aí, pessoal, a gente termina com os exercícios, tá? O que é para vocês fazerem? Vocês têm essas letras aqui, tá? E vocês vão fatorar cada um desses números. Vocês vão fazer esse processo aqui que eu mostrei para vocês da fatoração. Vocês vão colocar cada um daqueles números e ir dividindo pelos números primos até chegar em 1 e depois vocês vão escrever essa forma fatorada aqui, ok? Muito bem. Vocês vão fazer com cada um desses números e basicamente era isso. Um grande abraço a todo mundo e qualquer dúvida vocês deixem aí no sistema que eu responderei o mais rápido possível, ok? Obrigado e um forte abraço a todo mundo. Se cuidem, lavem as mãos, passem álcool gel e estejam sempre seguros.